puseram no próprio folder, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Amém. Eu vou, com os amados irmãos, fazer uma leitura a partir do versículo 1 do capítulo 12. Né? Eu queria que os irmãos pudessem acompanhar comigo. Fique à vontade, né, quanto à leitura da palavra. 1 Coríntios 12 diz, versículo 1: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o meio de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou irmão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aonde estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Vamos orar? Podem se sentar, amados. Meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos nos deter em alguns aspectos nessa noite, para podermos iniciar aquilo que eu acho que para nós pode ser aplicado de uma maneira bem específica, né? Com certeza, conhecendo o pastor Robson, ele amanhã vai se deter bem no texto e observar o detalhe mais específico com relação à questão da unidade da igreja. Eu queria abordar essa questão também, esse aspecto, mas dentro do contexto da carta.
Olha, a carta de 1 Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo numa ocasião muito especial. O apóstolo Paulo, ele estava, quando finalizou a primeira viagem missionária, depois do concílio lá de Jerusalém, onde naquela região da Galácia do Sul, uma parte da Ásia, né, havia existido alguns conflitos sobre se os cristãos novos deveriam obedecer à lei ou não deveriam. Paulo, quando finalizou a primeira viagem, decidiu então voltar para essas igrejas da Ásia e pregar novamente o Evangelho, porque haviam cristãos novos que estavam entendendo que primeiro haviam de se converter ao judaísmo, guardar a lei, para então se tornar um cristão. Inclusive, isso é o motivo da epístola de Paulo aos Gálatas depois. Aí Paulo desejava voltar para a Ásia para pregar o Evangelho, mas diz o texto de uma maneira muito clara que o Espírito Santo impediu que Paulo pregasse o Evangelho em várias regiões. E de repente, quando ele desceu ao porto, cidade portuária de Troade, ele teve uma visão de Macedônia e disse: olha, passa a Macedônia aí, ajuda-nos. A partir dessa visão, Paulo mudou o foco. Paulo estava com a visão de voltar pregando o Evangelho para as igrejas, devido a essa questão e essa dúvida que estava sendo lançada por alguns cristãos novos. Mas quando Deus deu a direção, Paulo esqueceu e foi para a Macedônia. Uma coisa interessante para nós, né? Às vezes a gente acha que todos os problemas quem tem que resolver somos nós. Por isso que Paulo queria voltar para a Ásia. Mas Deus disse: não, deixa lá que eu resolvo. Vai para a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda. Paulo, como servo de Deus, na hora disse: ok, Senhor, foi para a Macedônia. Ele chega lá na cidade de Neápolis, depois para Filipos, né? Vocês conhecem bem a história. Ele se encontrou com Lídia, que era comerciante de púrpura. Ela se converteu à beira de um local onde tinha água, provavelmente um rio. Todas as pessoas da sua casa se converteram. Ela insistiu para que Paulo se hospedasse um período lá. Paulo hospedou-se na sua casa. Depois, na semana seguinte, ele saiu pregando o Evangelho. Aí veio uma jovem com espírito de adivinhação, que dava muito lucro adivinhando os seus senhores. Aí ele expulsou o demônio daquela jovem. E a partir do momento em que o espírito saiu daquela jovem, ela não conseguiu mais adivinhar nada. E os seus donos ficaram chateados com tudo aquilo, pelo prejuízo que Paulo tinha dado, e açoitaram Paulo em praça pública. Paulo foi preso, Paulo e Silas foram para o cárcere, ficaram presos, inclusive, segundo o texto, foram acorrentados a um tronco no calabouço mais profundo do cárcere, que era aquele pior, mais úmido, onde ficavam as pessoas mais perigosas. Sendo que Paulo e Silas, vocês conhecem esse texto, eles passaram aquele momento todo louvando a Deus. Quando de repente, à meia-noite, o local se move, há um grande terremoto, todas as portas se abrem. E quando se abre, o carcereiro, pensando que todos haviam escapado, Paulo gritou: não, nós estamos aqui, quando o carcereiro tentava se matar. Aí o carcereiro gritou: então o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Estou conhecendo, estou lembrando do texto, né? Aí depois desse momento que o carcereiro se converte, Paulo volta para a casa de Lídia e decide descer um pouco mais a Macedônia. Vai para a cidade de Tessalônica, depois vai para Bereia. De Bereia existiu também um problema de perseguição. Os judeus haviam perseguido todos os cristãos que estavam com Paulo, porque estavam pregando o Evangelho na sinagoga. E Paulo vai a Atenas, aí depois Paulo vai a Corinto, e depois de Corinto chega a Éfeso. Quando chega em Éfeso, ele ouve os grandes problemas que estavam acontecendo em Corinto. Isso foi narrado de uma maneira muito, muito clara. Em 1 Coríntios 7:1, se você voltar aqui um pouquinho, você vai observar que essa carta de Coríntios foi escrita para responder uma pergunta. 1 Coríntios 7:1 diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que homem não toque em mulher. Logo, Paulo estava, na primeira carta aos Coríntios, estava dando uma resposta a algumas perguntas que lhe foram trazidas, segundo 1 Coríntios 1:11. Você pode voltar mais um pouquinho aqui. 1 Coríntios 1:11.
Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. E segundo os historiadores, Paulo escreveu 1 Coríntios para responder uma carta a partir de algumas palavras que os da casa de Cloe, que é uma mulher, haviam trazido para ele sobre questões de divisão na igreja de Coríntios. E segundo historiadores também, você pode ler 1 Coríntios 5,9, você vai observar que essa não deve ter sido a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque 1 Coríntios 5,9 diz: já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Logo, existe ainda uma outra carta que em tese não se identificou, que Paulo já havia escrito aos Coríntios. Logo, uma característica interessante de 1 Coríntios é, assim como Paulo se preocupou no final da viagem missionária de voltar para as igrejas da Ásia e tentar dirimir as dúvidas sobre a fé em Cristo ou a obediência à lei, Paulo escreveu a carta aos Coríntios da mesma forma, com amor pela igreja, para esclarecer a igreja acerca das questões que haviam sido levantadas pelas pessoas da família de Cloe e sobre dúvidas trazidas sobre a unidade da igreja. E o interessante, quando nós chegamos aqui no capítulo 12, sobre a questão dos dons, tem três teólogos que fazem as mesmas divisões: Hernandes Lopes, Wisber, Bruce, o Hendricks. Se você der uma olhadinha, a 1 Coríntios 12, que é mais ou menos a base do que nós estamos analisando, Paulo fala da unidade da igreja e traz algumas características, do versículo 1 ao 3, nós podemos ver que Paulo, falando da igreja, diz que essa igreja, ela tem o mesmo Senhor. Olha, a respeito dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, porque, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Cristo. Logo, inicialmente, o apóstolo Paulo, ele está deixando muito claro que nós somos uma unidade porque nós temos um só Senhor. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o nosso Senhor se não for pelo Espírito Santo. Logo, o apóstolo Paulo começa a trabalhar algumas questões para, no final, ele trazer umas conclusões no que diz respeito à missão, e não apenas em um cuidado com o membro, na perspectiva de acolher quando ele está enfermo, de visitá-lo quando ele está com necessidade. A perspectiva de Paulo de estender a mão aqui, nós vamos ver lá no final que tem a ver com a missão, com o exercício da nossa missão, do nosso chamado. Se você olhar para o versículo 4 e 6 agora, primeiramente ele disse: olha, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Logo, há um Deus, há Jesus que nos une. Segundo lugar, no versículo 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em nós. Logo, Paulo diz: nós temos um só Senhor, que é Jesus, e um só Deus que opera tudo em nós. Logo, tudo que nós temos, tudo que nos foi dado, nós vamos prestar conta, porque foi dado para ser realizado através de nós. Aí Paulo começa a esclarecer a igreja. No versículo 7 em diante, ele já começa a falar do nosso relacionamento com o corpo. Ele diz: olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra, do mesmo Espírito, a fé, e a outra, no Espírito, dons de curar, a outra, operação de milagres, a outra, profecia, a outra, discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas, a outra, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Logo, o apóstolo Paulo está dizendo que, olha, nós temos um corpo, nós temos uma unidade, logo nós temos um local onde o nosso serviço deve ser prestado.
ou nós devemos exercer o nosso ministério. Tem uma ilustração que o Mister traz no comentário dele, bem interessante. De um pastor que chegou para visitar uma igreja, que ele não conhecia ninguém, saiu cumprimentando todos os membros, um a um. Aí depois ele pregou o evangelho, desceu, e o Senhor perguntou: mas por que você perdeu tanto tempo cumprimentando um a um, quando você poderia ter utilizado mais tempo para pregar o evangelho? Ele disse: olha, eu não conheço ninguém aqui. Ninguém aqui provavelmente me foi útil para chegar onde eu cheguei. Mas pode ser que amanhã eu precise deles para ser comigo. Logo ele começou a mostrar uma perspectiva de que nós temos, e provavelmente chegamos a um lugar e caminhamos sem nem conhecer, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Logo nós temos de valorizar que pode chegar um momento em que eu e você vamos prezar um dos outros, mesmo sendo não nos conhecemos. O quarto aspecto que Paulo traz é aquilo que nos une no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos. É o quarto ponto que o apóstolo Paulo, esses comentaristas falam: todos nós tivemos o mesmo batismo. Logo nós fazemos parte de unidade. Nós somos diferentes, e vamos ver, mas nós fazemos parte de um só corpo. Por isso que a partir de agora ele começa a falar exatamente de cada membro e como esses membros eles funcionam. E quando nós começamos a observar que Paulo começa a falar que nenhum membro é mais importante do que o outro, e ele finaliza no verso 26 quando diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Paulo não está falando da perspectiva de acolhimento. Paulo está falando quando cada um exerce o seu ministério, todo o corpo cresce de maneira saudável. Amém. E por que Paulo falou isso? Meus irmãos, Paulo tinha isso na sua própria experiência. O Paulo que estava escrevendo aqui de Éfeso, a igreja de Corinto, ele havia enfrentado uma primeira viagem missionária em que, durante todo aquele período, ele foi provado por Deus e tentado pelos homens para afirmar o seu ministério. Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 1, depois nós voltamos para o texto. Quando nós observamos o contexto que nós vimos aqui abordado por Paulo, nós temos o pleno entendimento e a clareza de que o que ele quer falar é unidade do corpo através de suas funções. E a preocupação que Paulo quer passar para cada um de nós é para que a nossa missão seja realizada individualmente, para que o corpo todo cresça de maneira saudável. Aí ele começa a dar vários exemplos. Ele tem vários órgãos pequenos, órgãos grandes, órgãos de honra, órgãos de desonra. Eles não importa qual é a maneira, se uns devem ser cobertos, outros com menos. O que importa é que o corpo todo, como conjunto, ele realize essa missão. Paulo, irmãos, para vocês terem uma ideia, quando ele se converteu, isso é narrado no capítulo 9, de Atos, e a partir do 16 em diante, do 14 em diante, quando ele foi chamado e teve aquela visão o chamado de Antioquia, o apóstolo Paulo, ele, quando se converteu em Damasco, ele não foi conhecer os apóstolos em Jerusalém. Em Gálatas, capítulo 1, desculpe, Paulo começa a narrar a conversão dele em Atos. No versículo 16, versículo 17 diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permanecer com ele 15 dias. O que é que Paulo está dizendo? Que quando ele se converteu em Damasco, ele não foi a Jerusalém se encontrar com os apóstolos. Por que eu estou dizendo isso para vocês?
Porque ele foi questionado durante 3 anos de ministério. Ele foi tão questionado que essa carta de Gálatas, ele escreveu para dizer que ele era apóstolo. Se você olhar em Atos capítulo 1, volte lá, Atos capítulo 1, Atos Apóstolos capítulo 1, verso 21. Vocês sabem, quando Judas Iscariotes ele morreu, os discípulos decidiram, os apóstolos então, fazer uma nova escolha. E no versículo 21 dizia as características que deveria ser escolhido. Ó. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor mandou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunhas conosco da sua ressurreição. Paulo não tinha como cumprir esse requisito. Porque Paulo não tinha andado com os discípulos, não tinha andado com Jesus, nem do início, nem quando Jesus foi assunto ao céu, no capítulo 1 de Atos. Volte lá para Gálatas. Logo quando Paulo, em pleno ministério, depois de 3 anos de pregar o Evangelho, ele começa a ser questionado no final da primeira viagem missionária. O que fez com que ele tivesse de ir para Jerusalém para esclarecer. E ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, verso 1, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de quem? De homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que eu queria trazer isso para vocês? Dentro do contexto de 1 Coríntios. É porque muitas vezes nós somos questionados em nosso ministério. Seja qual for ele. O primeiro ensinamento de hoje: se Deus me chamou para o ministério, não importa que o homem fale, exerça a obra que Deus colocou em suas mãos. Amém. Paulo, com todos os milagres, se você ver aquela primeira viagem missionária dele, a quantidade de pessoas foram curadas, quiseram chamar ele e Barnabé e dar o nome de deuses, devido à quantidade de milagres que eles estavam realizando. E no final, homens convertidos disseram: você não pode ser apóstolo, porque para ser apóstolo tem que ter andado com Jesus desde o primeiro dia até a ressurreição, e você não é. Aí Paulo escreve: sim, mas eu sou apóstolo nem por homem, nem por parte de homem algum. Eu sou apóstolo por parte de Deus que me chamou para ser. Amém. Interessante. Outro aspecto de Gálatas, quando Paulo define e dá essa palavra assim aos Gálatas, no capítulo 2, se você olhar no versículo 5, ele diz que em momento algum aceitou as acusações contra ele de que ele não havia sido chamado para o ministério. Capítulo 2, verso 5 diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Logo, a primeira perspectiva dessa noite, do estender as mãos, que significa você como corpo tem que fazer a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, todo o corpo ele vai sofrer. E quando você é chamado por Deus para fazer a sua parte, as pessoas muitas vezes vão questionar se foi Deus que lhe chamou. Mas nessa noite eu digo: se questionar o apóstolo Paulo, um dos principais homens do Novo Testamento, que mais cartas escreveu, mais testemunhos tem, quanto mais a nós, simples mortais. Eu digo até brincando que quando Paulo escreveu 2 Coríntios acerca do espinho na carne, ele só escreveu e deixou aquilo escrito quando ele orou ao Senhor que 3 vezes, que retirasse aquele espinho da carne, que para ele não era algo simples, não era algo fácil. Eu falo muito na igreja do Clube de Doutrina lá, que Paulo comparava ao mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. Irmãos, era algo muito difícil. Imagine você ser esbofeteado pelo seu inimigo. Era aquele espinho na carne que Paulo tinha. Paulo disse que pediu, Paulo perfeito, o Paulo que as pessoas olham, o homem que realizou muitos milagres. Esse Paulo tinha algo que lhe incomodava, ele pediu a Deus, e Deus disse: olha,
A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Logo, Deus não está procurando ninguém perfeito. Deus está procurando pessoas que têm convicção que Deus os chamou. E até o final vai dizer, e vai ter a convicção do Deus que o chamou. Olha, nós podemos ver e entender essa questão do chamado, essa questão da convicção, independente. Você pode dizer, apóstolo, você está falando aqui do apóstolo Paulo. Você está falando do grande pregador, do grande missionário, mas nós tivemos na Bíblia Sagrada pessoas com ministérios simples, aos nossos olhos, mas fizeram a sua parte. Eu li um livro bem interessante, que é um comentário sobre a vida de José do Egito, e disse que uma das obras mais bem feitas e que alcançou um resultado milagroso que nos faz estar aqui nessa noite foram as mãos que fizeram o barcozinho que conduziu a Moisés. E se aquele barco afundasse, Moisés não teria sido baixado pela filha de Faraó, não havia sido lá e libertado o povo do Egito. E nesse livro diz que tão importante como o barco foi o choro. E ele diz o choro que salvou a humanidade. Porque quando Moisés chorou, foi notada a sua presença. Aí eu queria que com isso você pudesse observar que às vezes a nossa missão parece aos nossos olhos algo pequeno, mas que pode salvar uma humanidade. Pode salvar uma vida. E dentro dessa perspectiva, eu queria lembrar para vocês apenas de alguns casos. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Neemias, só para que nós pudéssemos de uma maneira rápida também trazer essas ilustrações. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Em 2 Crônicas, Esdras. Neemias capítulo 1. Irmãos, olha, interessante. Neemias podia ter voltado para Jerusalém, para Samaria. Mas aí no ponto, ele ficou na condição de copeiro do rei. E ele, na condição de copeiro do rei, se nós olharmos a própria história de José do Egito, nós podemos ver que em vários momentos o copeiro servia até de conselheiro do rei. E Neemias, ele recebeu a notícia do capítulo 1 e ele se preocupou. Ele podia ter várias preocupações na vida, talvez, mas se nós olharmos para o mundo de hoje, onde as pessoas valorizam o bem-estar, né? Sua casinha com ar-condicionado, seu carrinho do ano, sua roupa de marca comprada no shopping, a viagem que vai fazer no ano seguinte. Neemias teria feito qualquer pergunta aí, como você está, meu irmão? Quando ele encontrou com o irmão dele, como é que você está andando? Você vai para onde? Está passeando? Mas Neemias no capítulo 1 diz, olha, as palavras de Neemias, um filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cega de Jerusalém. Irmãos, veja bem um detalhe. Ele se preocupou com os judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cega de Jerusalém. Ele estava como um copeiro do rei, mas seu coração estava onde? Na terra, no seu Deus. Seu coração estava no seu Deus, mesmo o seu povo estando cativo. Ele não estava julgando o seu Deus porque o seu povo estava escravizado, não. Para ele, o seu Deus continuava a ser o seu Deus. Aleluia. E ele começa a dizer, disseram no capítulo 3, versículo 3, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo, e muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Bem para ouvir essas palavras. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, não é 10 minutos não.
Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E assim disse: ah, Senhor, e começa a fazer uma oração bem bonita. Interessante é que no capítulo 2 diz: no mês de Nissan, quer dizer, aproximadamente 4 meses depois de jejum, aproximadamente pela contagem dos meses, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe o dele. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Eu quero que entristeceu o coração de Neemias. O seu povo, a obra do seu Deus. O que é que nos entristece, irmãos? O que é que nos faz desanimar? É o salário que está pouco? É as brigas, talvez, os amigos, em casa? É o time de futebol que está perdendo todo domingo? Neemias se entristeceu pela primeira vez diante do rei, quando soube que o povo do seu Deus, o seu povo, estava sofrendo. O rei me disse: por que estás tristes o teu rosto se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Vocês sabem esses detalhes, que o copeiro, ele não poderia chegar triste na presença do rei, porque era proibido que qualquer pessoa externasse o sentimento de tristeza. Ele poderia perder o cargo e ser morto. Neemias disse: eu vou morrer, mas eu não posso ficar feliz quando a obra do meu Deus e do meu povo está padecendo. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus. Eu sempre digo: a oração mais rápida do planeta Terra. O rei pergunta para Neemias: o que queres que eu faça? E só orei ao Senhor. Mas quanto tempo foi isso? Aquelas orações, né, instantâneas. E disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se o teu povo acha mercê em tua presença, pedes que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Neemias não era um apóstolo, Neemias não era um missionário, Neemias era o copeiro do rei. E Neemias fez a sua parte como corpo. E o povo de Deus teve os muros reconstruídos a partir do chamado de Neemias. Vamos lá ouvir 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. É um texto bastante conhecido também. Naamã é curado de lepra. Capítulo 5, verso 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Os irmãos, vamos nos colocar no lugar dessa jovem que não tem nem nome, né? Se você tivesse tirado da sua casa, da sua parentela, e fosse levado para a casa do homem responsável por destruir a sua parentela, destruir a sua terra, o que é que você ia pensar em fazer, talvez, com ele? De leve matar, né? Se você for olhar o que o mundo faria, né? De leve se vingar. Qual foi o pensamento dela? Ah, se ele conhecesse o profeta que é em Samaria, ele poderia curá-lo dessa sua lepra. Meus amados, Naamã, ele teve a sua vida tão transformada pela vida dessa jovem, dessa escrava, que você pode olhar no capítulo 5,
verso 17, disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mudos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outro Deus senão ao Senhor. Naamã, depois que foi curado da lepra, até terra levou em cima de um jumento, terra de Samaria, para jogar lá onde ele morava, para só adorar ao Deus de Jerusalém, ao Deus de Samaria. E ele ainda disse: olha, nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, que era o Deus, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. Ele disse: olha, também te peço perdão desde já, porque eu vou estar com o rei. Quando o rei coloca a mão no meu ombro, eu me ajoelho com o rei. Me perdoa, porque eu não vou estar adorando Rimon, não. Eu vou estar adorando o Deus de Samaria, o Deus de Jerusalém. Quem transformou essa vida? Uma escrava. Um membro, ao meu ver, pequeno. Se depois você olhar toda a história e a aflição de Eliseu, quando recebeu a carta do rei da Síria, você vai ver como Deus agiu poderosamente através da transformação da vida de Naamã. Mas você pode abrir também só mais uma ilustração. Daniel. Vamos lá para Daniel. Você vai pegar lá Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Eu não precisava nem abrir, irmão. Vocês sabem a história toda. Vocês sabem a história toda. Mas só para você guardar. Versículo 3 diz que disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, capítulo 1, verso 3, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Quando houve o cativeiro da Babilônia, meus irmãos, esses jovens que eram preparados, que estavam estudando, eles estavam se preparando para a sua nação. Eles foram levados para a Babilônia, tiveram de aprender a língua babilônica e fazer um curso que, segundo os historiadores, esse curso era para transformar judeu e babilônico. Só que esses jovens, eles poderiam estar o quê? Lamentando, ou então dizendo: ninguém está me vendo aqui, logo eu vou fazer tudo que eles mandam. Não, mas esses jovens decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Vocês sabem de toda a história. E no versículo 20 do capítulo 1, quando foi feita a avaliação deles, em toda a matéria de sabedoria. Versículo 19: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, quer dizer, apenas eles, mais ninguém, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, e achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel lutou até o 1º ano do rei Ciro. Logo eles começaram a exercer cargos altos na própria Babilônia, mas eram jovens. Aí eu pergunto, comparado com o ministério de um profeta, comparado com o ministério de um apóstolo, eles eram grandes homens? Eram jovens que estavam estudando, eram membros para nós pequenos, mas fizeram a sua parte, e o nome do Senhor foi glorificado. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 12. Logo, dentro dessa perspectiva, Paulo, quando fala em 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, aonde estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Quando Paulo começa
a fazer a comparação, ele começa a descrever cada ministério, Paulo está dizendo exatamente, olha, exerça o seu ministério, porque se você não exercer da maneira correta, não fizer a sua parte, quer seja um apóstolo, quer seja um profeta, quer seja um mestre, ou operador de milagres, ou com dom de curar, ou falando em outras línguas, ou interpretando, se você não fizer o seu ministério, o corpo vai sofrer. Logo, nosso chamado nessa noite é que você cumpra a sua missão. Quando você chega talvez na sua igreja, e em alguns momentos é normal, você pode observar que ela tem talvez algumas lacunas, algumas falhas. Faça uma pergunta: você tem feito a sua parte? Será que Deus não está querendo usar para identificar essas lacunas e cooperar com o pastor com a liderança? Eu sempre digo, isso eu aprendi com meu pai, que quando eu me decepciono com uma pessoa, de quem é a culpa? É minha. Porque eu coloquei nela uma expectativa acima do que ela poderia realizar. Estou decepcionado com o pastor Givanilson, porque eu pensei que ele ia fazer isso. A culpa é sua. Você pensou que ele ia fazer isso. Quando eu me decepciono com alguém, Paulo está dizendo aqui, se o corpo não estiver bem, olhe para você, porque se você não estiver fazendo a sua parte, a culpa é sua. Mas por outro lado, se cada um fizer a sua parte, o corpo ele vai caminhar saudável. O corpo vai caminhar com saúde. Interessante é que parece um contexto muito atual. Hoje todo mundo se preocupa com o corpo. Todo mundo se preocupa com a medicina preventiva. Eu mesmo estou tomando os comprimidos, que as caixas são desse tamanho, que tomo uns 8 por dia. Agora deve ficar ter uma doença, não é para evitar a doença, né? Para equilibrar as taxas do organismo. Aí eu fico pensando, meu Deus, se a tua igreja olhasse e se preocupasse com a saúde dela, ela iria crescer certamente muito mais do que está crescendo. Amém. Logo, dentro dessa perspectiva de Paulo nessa noite, meus irmãos, eu queria trazer para nós essa reflexão. Se você fizer a sua parte, o corpo vai estar saudável. Como é que você vai fazer a sua parte? Entendendo que o Deus que lhe chamou é responsável pela obra que você tem de fazer. Logo, não se preocupe com os julgamentos. Faça aquilo que Deus revelou. Aleluia! E quando você fizer aquilo que Deus revelou que você fizesse, certamente, fazendo a sua parte, cada um a sua, o corpo vai crescer. Eu gosto muito da história do apóstolo Paulo. Eu até falei um pouco dela. Eu não sei se, acho que o Igor estava, né? Lá no congresso de jovens. Eu mostrei, irmãos, um pouquinho interessante. Abra aí Filipenses, só para a gente encerrar. Filipenses capítulo 1. Eu não vou começar aqui, senão os irmãos da igreja vão dizer, que estão aqui, vai ser 1 hora falando mais. Não, mas é só para mostrar a vocês. Filipenses 12. Eu até brinco, a carta escrita da prisão. Irmão, se você estivesse escrevendo uma carta da prisão, prestes a ser morto, qual seria o que é que você iria escrever, talvez? Ah, meus irmãos, tem misericórdia de mim, olha para esse homem me soltar. Não é? Eu estou muito ansioso. E é a carta que Paulo combate a ansiedade. Impressionante, né? E lá quando eu peguei no Congresso de Denec, versos 1:12 diz: quero ainda, irmãos, cientificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E a história de Paulo que eu narrei lá não foi cumprida. Irmãos, aconteceu muita coisa com a vida de Paulo. Mas Paulo não se preocupou com o que aconteceu. Tudo o que aconteceu, ele colocou,
as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso do Evangelho. O que é que ele está dizendo aqui? Pouco importa o que me aconteceu. O que importa é que contribuiu para o crescimento e progresso do Evangelho. Aleluia! Logo dentro dessa perspectiva, o que é que eu faço? Eu não vou me deter no meu passado. Lá me decepcionei, eu tinha um ministério e tal, mas, irmãos, olha, quem dá a convicção do chamado é Deus, a partir de uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra. Faça a sua parte. As coisas que aconteceram, tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho, para o seu crescimento. Paulo, durante um período em que foi preso, eu até mencionei lá, olha, quando Paulo estava voltando da terceira viagem missionária, as 4 filhas de Filipe, que eram profetisas, e depois Ágabo chegou, que era profeta, começaram a profetizar, pegaram o cinto de Paulo e disseram: olha, um homem que tem esse cinto deve ser atado e preso em Jerusalém. Foi quando Paulo disse: olha, não estou pronto não apenas para ser atado por esse cinto, mas para ser preso e morrer em nome do Senhor. A gente começou ali trazendo a seguinte perspectiva: o homem que foi chamado para pregar o Evangelho nas sinagogas, em praça pública, no aerópago, de casa em casa, a partir dali iria ser preso e nunca mais iria ser solto. Qual foi que o profeta disse? Ele ia ser preso. Não foi que o profeta disse que ele ia ser preso? Que ia matar ele? Mas Paulo foi. Muitas de nós achamos que quando a gente sonha, ou Deus dá uma revelação de tribulação, a gente já pensa: meu Deus, o que é que eu vou fazer para fugir dela? Não. Às vezes a gente tem um momento de prisão, profetizado por Deus, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Que isso não seja motivo para eu deixar de fazer a minha parte, mas que você faça como o apóstolo Paulo diga: quanto às coisas que me aconteceram, todas elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Agindo nessa perspectiva, você vai fazer a sua parte como membro, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Porque quando o corpo cresce, né? Só o finalzinho, 1 Coríntios 12, quando o corpo cresce, último versículo. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que é que vai acontecer? Quando você faz a sua parte, e o corpo de Deus faz a sua parte, todos são honrados, se sentem honrados, e todos se regozijam, se alegram. Foi exatamente o que Paulo falou quando escreveu aos Filipenses, quando disse que para nós não estivéssemos ansiosos por coisa alguma. E Paulo estava falando de um momento difícil de prisão. Antes seja conhecido diante de Deus através da oração, súplicas com coração de graça. Né? Aí Paulo começa a dizer ali: olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e vosso coração. A gente meditou isso na igreja semana passada. Aí quando Paulo diz que a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração, é porque a nossa mente é muito racional. Logo, para a minha mente aceitar, entender e ter paz, mesmo em meio à tribulação, é necessário que ela não esteja baseada na razão, e sim na paz de Deus que excede todo entendimento. Aí diz que essa paz de Deus que excede todo entendimento guardará a nossa mente e nosso coração. E o interessante é que esse termo guardar aí, eu tenho repetido isso muito esses dias, ele é um termo militar que se aplica ao sentinela. O sentinela, ele tem a missão de guardar. Logo, quando ele diz que a paz de Deus é esse sentinela, é ela que guarda a nossa mente e o nosso coração, para que nós não fiquemos ansiosos. E já que essa paz guarda a nossa mente e coração, por isso que Paulo diz: logo, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, isso que ocupa a vossa mente e o vosso coração, ele começa a dizer: tudo que de mim ouvistes, aprendestes, praticai, e o Deus de paz estará convosco. O interessante do trocadilho que ele fala é que no início
Ele diz que a parte de Deus guarda a minha mente e meu coração. E no final, Paulo diz: agora o Deus de paz estará convosco. O que é que ele diz? Quando eu pratico aquilo que Deus colocou para mim, a parte de Deus guarda a minha mente a tal ponto que o Deus de paz, eu sentirei, Ele estará ao meu lado. Amém. Paulo teve essa experiência. Eu falei lá no congresso. Quando, no momento que ficou definido que ele iria ser preso, depois que ele foi ouvido pelo Sinédrio em Jerusalém, depois de ter sido preso na porta do templo, Paulo foi preso e diz que na noite seguinte Deus lhe apareceu. E Lucas narra da seguinte maneira: Deus colocou-se ao seu lado e disse: não temas, porque convém que você pregue o Evangelho não só aqui, mas até Roma. E lá eu disse: quando nós temos de enfrentar algo muito difícil, imagine um homem chamado para viver solto e ser preso e ficar até o final da sua vida. Quando nós enfrentamos algo difícil que nossa mente não entende, Deus se coloca ao nosso lado. Amém. Aleluia. E diz: não temos. Deus se coloca de uma maneira especial. Se você olhar na Bíblia, em nenhum momento se fala, como Lucas narrou em Atos, essa forma de Deus se colocar ao lado de Paulo. Certamente foi uma experiência muito bonita que Paulo narrou. Logo, não tema as adversidades, não tema as lutas, os desafios. Se Deus lhe chamou, exerça o seu ministério, faça a sua parte, e fazendo a sua parte, o corpo de Deus como um todo, Ele vai fazer a obra que Deus estabeleceu para Ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vocês serão honrados e serão felizes, porque é assim que a palavra de Deus diz, que vocês se regozijarão. Aleluia. E Deus abençoe. Vamos ficar em pé.